Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Hoje desejo falar sobre um assunto muito interessante. O Papa Francisco começa a detonar os católicos conservadores da América. Vocês podem imaginar o que é o Papa contra o seu próprio povo? Parece até mentira, né? Porque os católicos conservadores apoiam a política de Trump. Qual é a política de Trump? Não às drogas, não ao casamento homossexual, não ao aborto, não à imigração ilegal. E o Papa Francisco apoia tudo isso, ao que parece. Porque se ele claramente critica os católicos que estão neste país, que são conservadores, Roma não deveria ser mais conservador do que tudo? Quando o Papa esteve no Brasil, alguém fez uma pergunta para ele sobre o homossexualismo, coisas dessa natureza, e o Papa respondeu com a outra pergunta. Quem sou eu, disse ele, para não permitir que um homem busque a Deus? Não, senhor Papa. A pergunta era sobre o casamento homossexual. Não era se a pessoa vai se aproximar de Deus ou não. Mas, muito sabiamente, ele saiu da pergunta e deu uma resposta àquilo que está na mente dele. Acontece que na página 566 do livro do Vaticano, do livro de doutrinas, do Catecismo do Vaticano, que eu tenho 2 desses livros, está escrito que a Igreja Católica jamais permitirá homossexuais sendo ministros, não permitirá. E ainda diz que se alguém tem esse tipo de problema, que procure viver em castidade. Vamos ver se podemos explicar o que é isto. Se uma pessoa, diz o Catecismo do Vaticano, tem inclinações sexuais de homossexualidade, não faça. Assim como o ladrão que tem tendência de roubar, não roube. Aquele que tem tendência de matar, não mate. Aquele que tem tendência de incendiar, não incendie nada. É isso que o livro do Vaticano fala. Mas o Papa Francisco está se afastando das doutrinas do Vaticano e agora fica criticando Trump e os católicos da igreja dele. Não é de admirar isto? Outro dia aqui eu recebi no meu telefone uma coisa que eu custei acreditar, e até não acredito até agora. Eles me ofereceram maconha pelo correio. Entendam vocês, o correio é uma coisa tão segura que não se pode usar o correio para mal nenhum. No passado, no Brasil, era proibido mandar um selo dentro de um envelope para ajudar alguém a enviar a carta de volta. Era proibido. Dinheiro nem se falar. Agora, eles estão com liberdade para fazer isso pelo correio. Eu tenho dificuldade de acreditar. Eu penso que eu não vi isso. Eu penso que eu não vi isto. A antiga política americana democrata do passado regularizou o casamento homossexual, regularizou também as drogas. E já estão comercializando, porque eles dizem que dá imposto. Eu não sei.
como se pode pensar assim, mas estão pensando assim. E é de admirar que o Papa apoiava esta política. Agora, outra política que é contra as drogas, ele é terminantemente contrário. Eu não tenho nada contra os católicos, aqueles que sentam na nave da igreja. Não tenho nada contra eles. Mas eu tenho com a liderança que está fugindo dos princípios da Bíblia e dos princípios do catecismo católico. Você que é católico, procure comprar um catecismo que tenha todas as doutrinas da Igreja Católica e você vai notar que este Papa está saindo da realidade. Então, que Deus nos ajude a pensar melhor, orar mais, jejuar e vencer esta longa batalha. Porque quando os líderes espirituais de uma nação começam a apoiar políticas que apoiam a droga, que apoiam o crime, esta igreja vai mal. Seja lá a igreja que for. Que Deus nos abençoe, onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Saiba que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.